de Deus, adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Amém? Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes, para que depois de citar, nós falarmos a nossa frase de saudação para os nossos visitantes. Então nós temos aqui o Samuel e o Pedro, que é o irmão da irmã Poliana, né? Irmãos da irmã Poliana. Temos aqui também a Saila, que está ali atrás, uma jovem que está nos visitando. Nós temos a Giovana, que está ali. Temos também a Isabelle. Quem é a Isabelle? Ah, tá, é amiga da Giovana, né? Sim? E temos a Maria Fernanda. Cadê a Maria Fernanda? Também, né? Veio com a Giovana. E a Tiffany, que está ali, né? É a filha, né? Filha? Ah, é tua sobrinha, né, irmã Lânia? Ah, tá. Ok. E temos, irmãos, eles chegaram na calada da noite. Pastor Rui, né, e irmã Rosana, que estão nos visitando essa noite. Pastor Rui foi por muitos anos pastor dessa igreja e, primeiramente, com certeza, graças a Deus, e também é um pastor Rui, também foi por causa dele, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me ofereceu o convite para pastorear essa igreja. Então, quando eu estava orando para vir para Manaus, depois de 9 anos, lá em Belém do Pará, pastor Rui também estava orando para voltar à terra natal dele, em Belém do Pará. Então, concediu, né, que Deus confirmou, segundo a sua vontade. Então, louvado seja o nome do Senhor, e também a minha gratidão sempre pelo pastor Rui, que me indicou para essa igreja, e aqui estou essa noite, tá bom? Então, vamos dizer a nossa frase aí para os nossos visitantes que temos. Vamos lá? Sejam bem-vindos à vida celeste, e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especial. Queridos, pela nossa escala que temos hoje, mais uma vez, quem vai estar trazendo a palavra do Senhor é o diácono Ivon, tá, que está com essa responsabilidade. Depois da mensagem do Senhor, nós vamos para a Santa Ceia do Senhor. Então, o que eu peço dos irmãos e visitantes? Peço a reverência, tá? Peço o temor do Senhor, para que possamos ouvir a palavra de Deus e sairmos daqui edificados, transformados, e que hoje, se porventura alguém entre nós que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, essa noite possa haver salvação em Cristo Jesus. Amém? Então pode vir, diácono Ivon, para assim pregar a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus te abençoe com graça, com misericórdia e com sabedoria. Ok. Aí o pastor Júlio fez essa escala, nós estamos aí, né, ajudando nesse trabalho, na casa do Senhor, de estar pregando aí nas quartas, né, nos domingos também, pela manhã, à noite também. Então, quero agradecer muito a Deus por esse privilégio que Ele nos deu, né, de poder também compartilhar também a palavra de Deus com a igreja do Senhor, com os irmãos, e com certeza para a nossa edificação, né, irmãos, para a edificação espiritual da igreja, e também para que haja salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Também quero agradecer ao pastor Júlio e sua esposa, irmã Rosana, está aqui com a gente também nessa noite, né? Me visitando. Então, como o pastor Júlio falou, né? Foi muitos anos pastor aqui dessa igreja. E também me instruiu muito na palavra de Deus, né? Aqui na casa do Senhor. Nos instruiu, aliás, a igreja, né? Por muitos anos. Então, somos gratos a Deus pelas suas vidas, de poder estar conosco mais uma vez aqui, né? Junto aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, e também para estarmos também aí nos alimentando da palavra de Deus. Amém. Amados, eu gostaria de ler com os irmãos de Oséias,
compartilhar com os irmãos em Oséias, capítulo 2. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de profeta Oséias, capítulo 2. É um livro que fica próximo de Jonas, esses irmãos podem procurar aí. E no final de Daniel, tá? Vocês podem ver. Temos aí Oséias, tá? Oséias, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 2, versículo 19 a versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos em nossas vidas, que é de poder, Senhor Deus, estar lendo a Tua palavra juntos em Tua casa, para meditarmos também nela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, edificados e transformados por Tua palavra, Senhor Deus, em nossa vida espiritual. Em nome de Cristo Jesus, que te peço e te agradeço. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Obrigado pela reverência ao nosso Deus. Bem, irmãos, o tema desta noite eu quero deixar para os amados irmãos é como poderemos conhecer mais sobre Deus. Como poderemos conhecer mais sobre o Senhor Deus, né? Para nós conhecermos, irmãos, uma pessoa, né, para ter uma intimidade com ela mais profunda, ela não pode ser somente uma intimidade superficial, né? Você tem que conhecer aquela pessoa, né? Não somente conhecê-la ela superficialmente, mas você tem que procurar ter aquela intimidade, para que você, ao longo dessa intimidade, você possa começar a entender, a compreender a vida daquela pessoa, né? O seu cotidiano, o seu dia a dia, né? O de que ela gosta, né? São coisas aí que você observa. Conhecer também o coração e o caráter dessa pessoa, né? E para com Deus também, com certeza, não é diferente, né? Para nós conhecermos mais a Deus, nós temos que procurar verdadeiramente ter uma relação para com Deus, para com Ele, né? E aqui em Oséias, nesse versículo que nós lemos, né, o próprio Senhor Deus está dizendo para este povo que Ele desposaria com Ele para sempre esse povo, porque este povo, irmãos, com certeza, eles estavam em desobediência para com o nosso Deus, né? Era um povo que, infelizmente, era um povo que ele ia para o lado da idolatria, aos Baalins, né? Tanto é que nós temos exemplos aqui da Bíblia, em Oséias, que fala de uma prostituta, né? O qual Deus falou para Oséias para que ele casasse com ela, e ele casou com ela para que ele pudesse mostrar a esse povo o que realmente eles estavam fazendo, né? E respeitando ao nosso Deus. E quando nós podemos observar aqui no versículo 19, que despojar-se, irmãos, despojar significa unir, né?
quer dizer, dar-se em casamento, quer dizer, casar-se, né? Unir-se. Desposar-se significa comprometimento com uma pessoa, né? Então é isso que Deus estava falando para esse povo, nessa época aqui do profeta Osés, que ele queria um relacionamento, ele queria que o povo fosse conhecido como o povo de Deus. Mas o povo, infelizmente, eles estavam em desobediência a Deus. Apesar de seus pais, né, no deserto, terem observado tudo e visto tudo que Deus tinha feito por eles, né, no passado também, os milagres que eles viram junto a Moisés, né, o mar vermelho sendo aberto também, né, pelo poder de Deus, né, as nuvens o cobriam também do sol, né, para não queimassem suas peles, os seus rostos, e também o fogo que iluminava também, né, à noite, para que eles não ficassem no escuro, e muitas e outras coisas que Deus fez a esse povo. Mas esse povo, infelizmente, era um povo obstinado, um povo idólatra, que adorava outros deuses. Mas Deus queria que esse povo fosse um povo realmente, especialmente dele, né? Para ele, somente a adoração a ele. E o povo, infelizmente, estava desapercebido de como era Deus realmente, né? O povo, infelizmente, não tinha essa comunhão profunda para com Deus. Eles precisariam ter essa comunhão profunda para com Deus. É por isso que aqui, em Oséias 2, 19 e 20, podemos ler de novo: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E diz mais: desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, irmãos, nós, como a igreja do Senhor, você também que não tem Cristo, para você conhecer mais ao Senhor, você precisa realmente ter comunhão com esse Deus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter comunhão para com esse Deus, porque Ele quer que nós sejamos reconhecidos com eles em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, em fidelidade, e assim nós conheceremos realmente mais a Deus. Então, Ele desposou, irmãos, o seu povo. Ele se comprometeu com esse povo por uma razão: deixasse esse povo conhecido, né, como o povo de Deus. Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, irmãos, que apesar desse povo ser um povo corrompido, mas Deus dava outras oportunidades para eles, né, para que eles pudessem ser o seu povo, que Deus pudesse ser o Deus deles, não é? Daquele passado, naquele momento que eles estavam enfrentando ali, tudo aquilo que foram também, né, irmãos, infelizmente passaram encarcerados também por muitos anos, mas Deus sempre dando graças a esse povo, porque era um povo que Deus amava, né? Então eu queria destacar para com os irmãos aqui 6 razões porque devemos conhecer os modos de agir de Deus. 6 razões que devemos conhecer os modos de agir de Deus. Então, a primeira razão que devemos conhecer conhecer os modos de agir de Deus, porque isso é algo essencial para conhecê-lo. Então, quando você lê esta palavra essencial, significa algo que é absolutamente necessário, né? É algo indispensável, é algo fundamental ou é algo crucial. Então, essencial significa isso. Então, com certeza, é essencial você conhecer mais a Deus. Então, como é que nós iremos conhecer
mais a Deus, através da comunhão com Ele, através da oração para com Deus, né? Você precisa conversar com Deus, você precisa realmente ter esta comunhão para com o Senhor, para que você possa conhecê-lo mais, como Deus, como Senhor. E para você que não tem Cristo também, que está aqui nesta noite, você também precisa realmente reconhecer que Deus enviou o seu único Filho a este mundo para dar a salvação a todo aquele que crê. Você precisa dar também essa credibilidade à palavra de Deus e também realmente acreditar profundamente que Deus é Senhor, que Deus enviou o seu Filho, que Deus quer essa comunhão também para com você, que Deus também quer te salvar e te dar o céu, a vida eterna. Então, ao aprender as maneiras como o Senhor opera, nós nos familiarizamos com o coração dele, e a maior alegria da vida é conhecê-lo pessoalmente e intimamente mais a Deus. Gostaria de ler com os irmãos aqui em Salmos 25, versículo 4, vou deixar de exemplo para nós. Está ali na tela, né? Salmo 25, versículo 4. Vamos ler até o versículo 5. Diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Veja bem que o rei Davi era um homem, segundo a Bíblia, que era segundo o coração de Deus. O homem que andava com Deus, o homem que tinha comunhão para com o Senhor Deus, mas ele precisava conhecer mais ainda ao Senhor. Deixa eu só procurar aqui rapidamente, porque para mim fica melhor aqui, que eu vou estar olhando para cá, né? Então, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Então aqui, este homem de Deus, ele pede ao Senhor para que ele conheça os caminhos de Deus, e que ele também ensine as suas veredas a ele, guiando ele em toda a verdade, ensinando também, porque ele dizia que este é o Deus da sua salvação. E com certeza também, nós precisamos também, realmente também, irmãos, nos familiarizar cada vez mais com esse Deus, porque nós não conhecemos Deus profundamente como devemos conhecer mais e mais a Deus, porque não é de uma noite para o dia que nós conhecemos a Deus, não é quando nós entregamos a vida para Cristo que nós conhecemos logo tudo de Deus, é um processo, né? Deus ele vai nos moldando, Deus ele vai nos transformando a nossa mente, o nosso coração, e vai nos fazendo tornar como Cristo, como seu irmão, como cordeiro de Deus, por meio de Cristo. É assim que Deus faz. E Davi também estava sendo moldado pelo Senhor cada vez mais. Ele precisava conhecer mais esse Deus, para que Deus o ensinasse as suas veredas, os seus caminhos, e o guiasse também em toda a verdade. Porque ele sabia que o Deus era o Deus da sua salvação, em que ele esperava todo dia. E para nós também não é diferente, irmãos. Nós também esperamos esse Deus todos os dias de nossa vida, amém? Ou você não espera esse Deus? Nós temos uma promessa, aquele que tem Cristo, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele está marcado, ele está injertado na família de Deus. E um dia que Cristo vier buscar a sua igreja, nós estaremos com ele para sempre também, amém? Esta é a promessa que nós temos. A segunda razão, devemos conhecer os modos de agir de Deus, porque ele pede que os conheçamos. Porque ele pede que os conheçamos. O Senhor, irmão, deseja que ultrapassemos
o relacionamento superficial com Ele, como eu falei agora há pouco. Ele nos deu também que, para que nós possamos ter mais profundidade com Ele, em o conhecê-lo, Ele nos deu também os seus mandamentos, né? As leis de Deus. Ele nos deu os mandamentos em sua palavra, para que nós pudéssemos observar e também pudéssemos separar o que é bom e o que é mal para nós, o que é o pecado, e apontando para que nós pudéssemos conhecer o que era o pecado, para que nós não viéssemos pecar contra o Senhor, mas que nós pudéssemos ter esse conhecimento mais profundo com Ele, e através, sim, desses mandamentos, nós iremos seguir com facilidade, irmãos. Nós iremos aprender não apenas a vê-lo como nosso mestre, mas como nosso também amado mestre. Amém? Em Deuteronômio, irmãos, 10, 12, vamos ver lá? Em Deuteronômio 10, 12, está escrito assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande nos teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Vou ler o 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, irmãos, Deus estava mostrando, né, para o povo a obediência aos seus mandamentos. Moisés estava aqui, né, falando ao povo, ensinando que eles deviam temer ao Senhor, que eles deviam obedecer aos mandamentos de Deus. E para nós também, como sua igreja, não é diferente. Nós devemos também, irmãos, observar as leis, os mandamentos de Deus, o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos diz, através das Escrituras. Reter o que é bom para nós e reter os mandamentos de Deus. Como, por exemplo, hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. É um mandamento do Senhor, porque o próprio Jesus, ele instituiu a ceia. E ele disse: tomai deles todos, né? Tomai e bebei todos. Quer dizer, não é só 1, 2, 3, 4. É toda a igreja precisa participar da ceia, porque foi Jesus Cristo que instituiu. É o mandamento de Deus para nós, que é essencial esse mandamento, e não devemos rejeitar, porque se nós rejeitarmos esse mandamento, nós estaremos pecando contra o Senhor. E a terceira razão também, eu quero deixar para os irmãos, é que devemos conhecer os modos de agir de Deus, porque é desejo de seu coração que o façamos. Então, irmãos, o Senhor, Ele deseja a nossa comunhão, quer que o busquemos e o adoremos de todo o coração. Então, irmãos, em Jeremias 33, 3, vamos nos familiarizar com o que nós estamos falando aqui sobre esta comunhão para com o Senhor. Jeremias 33, 3. Diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então aqui, irmão, nós temos que ter esta comunhão para com Deus, o invocando. Porque se nós invocarmos a Deus, Ele com certeza irá nos ouvir. Irmãos, Ele quer ouvir o que você tem para falar. Deus, Ele quer ouvir o que nós temos para falar para Ele, irmãos. Nós devemos abrir nossa boca e falar para com Deus, né? O que está em nosso coração, falar ao Senhor. Porque Ele deseja ouvir, irmãos. Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas Ele quer que nós falamos para Ele, para que Ele possa agir, para que Ele possa nos responder. Nós precisamos também fazer isso, para que nós possamos ter uma comunhão mais profunda para com o Senhor Deus, para que nós possamos conhecer mais a Deus, nós temos que invocá-lo.
para que Ele possa nos responder e assim também anunciar coisas grandes e coisas ocultas, irmãos, que tem na palavra de Deus para você, para nós, para a sua igreja, irmãos. E somente através da comunhão com o Senhor, em oração, em profunda comunhão com Deus, Deus Ele vai nos ouvir, e Deus irá nos abençoar, e Deus irá estar conosco, nos ajudando em tudo que nós iremos precisar fazer, principalmente, irmãos, na sua obra. Eu digo para os irmãos que nós temos nossas limitações, né? Nós somos limitados, nossa mente ela é limitada. Chega um momento que você não sabe mais o que pensar, né? Por exemplo, hoje, estava estudando e disse: Senhor, fiz a minha parte, ó Deus, agora, Senhor Deus, eu preciso do Senhor, Pai. Então, é assim, mas Deus, irmãos, Ele nos molda, Ele nos guia, e Ele nos anuncia as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Deus Ele nos mostra, Deus Ele realmente faz coisas incríveis acontecer em nossas vidas, mesmo com as nossas limitações que nós temos, né? Jesus Cristo mesmo disse que neste mundo, na verdade, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Está com a sua igreja, está com cada um de nós. Mas também Ele disse que neste mundo nós passaríamos por aflições, né? Não sabemos, ou até já sabemos, quais são as aflições que nós passamos aqui nesse mundo, né? Problema de saúde, pode ser de trabalho, pode ser de família, pode ser algo assim que nós realmente até achamos que não vai acontecer e pode acontecer. Nós podemos viver com essas consequências em nossas vidas, com essas limitações, em nosso dia a dia, todos os dias de nossas vidas. Mas lembre-se, invoca ao Senhor, porque Ele vai com certeza te responder e vai te ajudar e mostrar a você grandes coisas que Deus tem preparado para você em sua vida. Irmãos, a quarta coisa devemos conhecer os modos de agir de Deus, porque Ele nos ama. O amor de Deus, irmãos, é o amor incondicional, né? Deus, Ele nos amou antes da fundação do mundo, irmãos. Deus, como diz lá em João, né, 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o grande amor de Deus, porque Ele entregou o seu único Filho, irmãos, para ser crucificado por cada um de nós e por você, que ainda não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, irmãos, o Senhor deseja, irmãos, a nossa comunhão. O Senhor, irmão, deseja que nosso Pai Celestial deseja que a melhor coisa que nós devemos fazer é entender os planos de Deus em nossas vidas. Porque os planos de Deus, irmãos, com certeza, eles sobrepujarão tudo o que podemos pedir e imaginar. Essa palavra aqui, irmão, sobrepujarão, eu pesquisei ela, e é uma palavra que diz assim, o significado dessa palavra, sobrepujarão, significa, sobrepujar, irmão, significa exceder, superar, ultrapassar ou sobressair. Então Deus, Ele pode fazer tudo isso, irmãos, através dele próprio para conosco, através dos seus planos que Ele tem para cada um de nós. Tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, Deus, Ele pode fazer muito mais a cada um de nós, irmãos. Nós temos que colocar, irmãos, a nossa fé em ação como a sua igreja. Irmãos, em Jeremias 31:13, irmãos, eu quero ler com os irmãos. Jeremias 31:3 diz assim, irmãos:
De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então Deus, Ele tem, irmãos, esse amor eterno para com cada um de nós, para com sua igreja, irmãos. Ele, com sua benignidade, Ele nos atraiu através da cruz de Cristo também. Ele nos atrai, irmãos, para perto dele, irmãos. Esse, irmão, de fato, por si só, deve motivar-nos a ir buscar um relacionamento profundo e significativo para com Deus, irmãos. Esse Jeremias, o profeta de Deus, ele está profetizando aqui, irmãos, no versículo 3, Jeremias 33, Vou ler de novo para os irmãos aqui. Jeremias 33, 31, 3, Perdão aí rapidamente. De longe me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Como eu falei aos irmãos, Deus, Ele prometeu, irmãos, esse amor a você, a nós para sempre, porque é um amor eterno, que não se acaba, o amor do Pai. Apesar, irmãos, em meio às decepções em nossas vidas, em meio às dificuldades, e nada disso, irmão, pode nos separar do amor do Pai, irmãos, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler com os irmãos, em Romanos, capítulo 8, e versículo 31, e deixar para nós essa palavra, desse amor profundo de Deus. Romanos 8, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, realmente nós precisamos profundamente conhecer mais esse Deus. Se nós lermos a palavra do Senhor, irmão, você encontrará falando sobre o amor de Deus, que é incondicional. E nós lemos agora há pouco, E se nós não lermos, se nós não buscarmos a palavra de Deus, nós não iremos saber profundamente o verdadeiro amor de Deus, que é um amor eterno, um amor incondicional, o amor que jamais se apaga, o amor de Deus para conosco, irmãos. Porque Deus, Ele nos amou antes da fundação do mundo, irmãos. Deus nos deu o seu único Filho como prova do seu amor
para morrer por cada um de nós e nos dar a salvação. Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser perdoados das nossas dívidas. Cristo levou sobre si todas as nossas dívidas. Ele pagou o preço por cada um de nós, irmãos. Se estamos aqui hoje, é porque Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde qual agora estamos seguros para sempre com Ele. E é por isso que estamos hoje aqui alegres, na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome de Deus, e também para participarmos também desta grandiosa ceia que é o mandamento de Deus aqui na casa do nosso Deus, irmãos. Então isso é bênção de Deus em nossas vidas, irmãos. A quinta coisa que eu quero deixar para com os irmãos, mas antes dessa quinta, eu quero deixar mais um versículo para nós, com meditação, que é Romanos 5,8, que fala também sobre esse grande amor de Deus, né? Romanos 5,8, rapidamente, vou já terminar com os irmãos. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok? Mas Deus, Ele provou, irmãos, como eu falei para os irmãos, o seu amor, dando Cristo para morrer por nós, nós sendo ainda escravos do pecado. Hoje nós somos livres do pecado, porque Cristo pagou o preço, irmãos. Claro que nós, neste corpo mortal que nós temos ainda, nós pecamos, mas hoje nós temos Cristo como nosso advogado diante do Pai, que com certeza perdoa os nossos erros que nós cometemos diante dele, irmãos. Deus, Ele nos perdoa. E nós continuamos seguindo, caminhando rumo à mansão celestial, irmãos, em obediência ao nosso Deus, em comunhão para com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente buscar mais a Deus, conhecer mais de Deus, irmãos, porque se nós não fizermos isso, infelizmente, nós vamos estar sempre fracassando, nós iremos estar sempre fracos espiritualmente, nós iremos estar nos afastando de Deus, porque precisa-se ter essa comunhão, precisamos conhecer mais de Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus. E o povo de Israel, irmãos, estavam desapercebidos, estavam adorando outros deuses, porque eles achavam que aquilo que Deus fez no passado ali, eles queriam seguir os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos. Eles não queriam que Deus os guiasse, os ordenasse através dos seus mandamentos. Eles queriam ser livres, eles queriam ser pessoas livres de Deus, não com esses mandamentos que Deus ordenava para que eles viessem a obedecer. E hoje também não é diferente. Temos o mandamento de Deus, temos a palavra de Deus, mas mesmo assim, o ser humano, o irmão ou a irmã, às vezes não aceita, os conselhos de Deus, a palavra de Deus, e prefere fazer o errado porque prefere seguir os seus próprios pensamentos, o seu próprio coração. E lá na frente, infelizmente, acontece algo que não é agradável, Infelizmente, a pessoa erra o alvo, porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, a nossa direção, é o nosso guia, é ela que nos orienta, é ela que realmente faz com que nós venhamos a não tropeçar, a não estar pecando contra Deus, estar em comunhão com Deus, estar na direção certa, não errar o alvo, porque Jesus, Ele é o caminho, irmãos, a salvação, somente Ele. Então a palavra, a Bíblia, a palavra encarnada aqui, a palavra é Jesus Cristo, é Ele falando conosco, é Deus falando conosco, e Deus falava com esse povo, Deus falava com esse povo, mas o povo, infelizmente, desobedecia. Através dos profetas, Deus falava com esse povo, e infelizmente, eles não obedeciam os mandamentos de Deus, eram povos desobedientes, mas mesmo assim, o Senhor tinha misericórdia deles, irmãos.
Mesmo assim, o Senhor, porque o amor de Deus, como eu falei, uma palavra de Deus própria diz, o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é eterno, é para sempre. Ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, ele ama os seus, ele ama a todo aquele que nele crê, porque ele entregou seu próprio filho, para que quando aquela pessoa crer no seu filho, ela será dele. Deus dá a Jesus essa pessoa. E Jesus Cristo próprio diz que jamais, aquilo que Deus dá para Jesus, irmãos, ninguém mais tira da mão dele, porque foi Deus que deu. E você que tem Cristo, jamais nada pode te separar deste amor de Deus. Amém? Então, irmãos, a quinta coisa, devemos conhecer os modos de agir de Deus, porque são os melhores. Seja qual for a situação pela qual tenhamos de passar, ou quão difícil seja uma escolha que tenhamos de fazer, podemos ter certeza de que a maneira de Deus é a melhor. Ele nos guiará, irmãos, e nos dará a força e a sabedoria para lidarmos com as circunstâncias de maneira piedosa. Em Jeremias 29:11, irmãos, citando Jeremias sempre, né? 29:11 diz assim, irmãos: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, os planos de Deus para nós são sempre para nós, para o bem. Embora possamos passar, irmãos, por momentos de adversidade, sempre temos esperança em Deus. Sempre temos, por causa da maravilhosa benignidade de Deus, irmãos, em nossas vidas. Apesar das adversidades, apesar das doenças que vêm em nossa vida, o Senhor, Ele está nos ajudando. O Senhor, Ele estará sempre nos moldando, nos dando força. Por exemplo, eu quero citar aqui, irmãos, a minha saúde, por exemplo. 2024 para 2025, né? Eu passei a ter a apneia obstrutiva do sono. Né? Por exemplo, tenho que dormir com o aparelho, tenho que agora também, né, estar sugando o remédio, por causa que eu tenho asma, né? Falta de ar. Então, são realmente aflições, né, que o próprio Jesus falou. Mas o Senhor, Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o próprio Senhor. Ele tem um pensamento a nós, um pensamento de paz e não de mal. Tudo isso que nós passamos são consequências daquilo que com certeza nós fizemos no passado, mas o Senhor, o importante é que Deus, irmãos, está conosco. Ele nos alegra, nos fortalece, Ele nos dá ânimos para passar por tudo isso, porque nós sabemos que nós temos uma esperança que não vai morrer, que não vai murchar nunca, que é o céu. O próprio Jesus Cristo falou, irmãos, que Ele disse aos seus discípulos, Ele disse assim para os seus discípulos, lá em João, em 14, né, diz assim, Ele fala a respeito de preparar lugar, né? Ele diz que Ele foi para o céu preparar lugar, né? E quando Ele preparasse esse lugar, Ele voltaria e nos levaria com Ele para este lugar lá no céu, que com certeza já está preparado tudo para nós, para o seu povo. Estaremos para sempre com o Senhor um dia, e tudo isso vai passar. Todas as aflições, tudo aquilo que enfrentamos nesse mundo, Deus vai fazer passar. E você vai viver para sempre com Deus, sem sentir mais nada, né? Sem sentir mais nada. Porque você vai estar com o Senhor, e porque o pensamento de Deus é de paz para nós, e não de mal. Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer que nós venhamos ter a sua bondade em nossas vidas. Mas para isso, como eu falei, precisamos também, irmãos, estar buscando esse Deus diariamente. Precisamos verdadeiramente viver a palavra de Deus em nossas vidas.
A sexta e última coisa que eu quero deixar com os irmãos é: devemos conhecer os modos de agir de Deus, porque são o caminho para o sucesso. Irmãos, embora a definição do mundo, né, para a realização pessoal envolva o quê? Riqueza, né? E que mais? E poder. É isso que as pessoas querem. É isso que o próprio Satanás ofereceu para Jesus, o nosso Senhor, né? Quando Jesus estava com fome no deserto, ofereceu para Deus isso, porque Ele domina, irmãos, esse mundo. A palavra de Deus diz que este mundo jaz do maligno, né? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, que nos ajuda e que nos dá força, nos dá ânimos para prosseguir. Então, irmãos, para que nós possamos ter sucesso na nossa vida espiritual, nós devemos fazer as coisas acontecerem da maneira de Deus. Como falei aqui, embora a definição do mundo para a realização pessoal envolva riqueza e poder, para o nosso Senhor, o verdadeiro sucesso depende da nossa obediência à sua vontade. Então, para que nós possamos ter sucesso, devemos o quê? Obedecer a Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Se você quer ter sucesso espiritual, naquilo que você trabalha para o Senhor, não para te orgulhar, mas para a glória de Deus, você precisa obedecer a esse Deus todos os dias da tua vida. 1 João 2, 17, vamos ler rapidamente. 1 João 2,17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que... Estou em Apocalipse, perdão. É 1 João 2,17. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o mundo passa, bem com a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Irmãos, aquele que tem essa esperança em Deus, ele permanece para sempre. Aquele que é obediente ao Senhor, ele permanece para sempre. Infelizmente, o mundo não é assim, irmãos. O mundo para você ser bem-sucedido na área, em qualquer área da sua vida, pode ser no trabalho, na área social, sempre envolve essas coisas. Por exemplo, eu posso tirar exemplo do meu trabalho mesmo, onde eu trabalho. Por exemplo, nós temos ali o nosso grupo, né, da parte de produção, né, da empresa. Então, nós convivemos somente ali. Aí tem a parte também mais acima, que já são outra vestimenta, e já não se familiariza mais com aqueles que estão no nosso meio. Então, o mundo, ele é assim. E nós não podemos ser assim divididos, irmãos, como o mundo. Nós temos que ser diferentes como igreja. Nós temos que estar unidos sempre. Não importa as indiferenças que nós temos uns para com os outros. Para Deus, nós somos todos iguais. Ao Senhor, nós estamos no mesmo patamar de Deus, irmão. Ninguém acima de ninguém, não. Nós temos que ter respeito um para com os outros. Se nós quisermos ter respeito, nós temos que respeitar primeiro, não é verdade? Então, nós temos que ter o respeito um para com os outros, para que Deus venha estar nos abençoando, irmãos, para que Deus venha estar nos moldando, nos transformando cada dia mais, a conhecê-lo profundamente mais ao Senhor. Amém? Então, irmãos, por fim, ninguém, irmãos, é capaz de frustrar os planos de Deus. Ninguém. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Os planos de Deus, irmãos, são perfeitos. O plano de Deus já está pronto a cada um de nós. Agora basta-nos, irmãos, nós procurarmos fazer a vontade do Senhor em obediência a Ele, para que Ele possa estar mudando nossa vida, o nosso coração, o nosso viver. Se nós quisermos ter êxito e conquistar a vitória, devemos
está sempre no plano de Deus, porque os planos de Deus, irmãos, são melhores do que os nossos. E eu quero deixar com os irmãos mais um versículo, eu tenho ainda 5 minutos, Jó 42, 2. Jó 42, 2, irmãos. Eu vou ler aqui do 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito que eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui você vê o reconhecimento de Jó para com Deus, né? Por tudo que Jó passou, né? Perdeu os seus filhos, a sua casa, os seus bens, não é? Perdeu a sua saúde, só não perdeu a esposa porque Deus não quis, permaneceu com ele, perdeu os seus amigos, não é? Se afastaram dele, mas ele continuou honrando esse Deus. E aí sim, ele pôde ver, ele pôde observar, ele pôde ver realmente o que era o plano de Deus na sua vida. Ele pôde ver mais profundamente a Deus, quais eram os planos de Deus na sua vida. Porque ele diz que os planos de Deus jamais podem ser frustrados, porque Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus estava no controle da vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó, irmãos, Deus reconstituiu para ele dobrado do que ele tinha, né? Deus deu a ele a vitória, devolveu a saúde, deu os bens, deu filhos a ele, né? Então isso tudo é os planos de Deus. Agora imagine só, se um de nós, Deus agir assim para conosco, será que nós iremos se irritar com Deus, nós iremos pecar contra Deus, nós iremos dizer que Deus é isso e aquilo, nós iremos pecar contra o Senhor? Será que nós iremos suportar o que Deus pode fazer conosco para nos provar como provou Jó? Né? Então, é somente através da comunhão com Deus que você pode com certeza vencer essas tribulações, essas coisas que passamos na nossa vida cotidiana, aqui nesse mundo das tentações também. E eu queria deixar só mais um versículo para nós encerrarmos. Está aqui em Jeremias 29, 13. Coloque na tela já, por favor. Irmãos, quando nos rendemos ao Senhor, compartilhamos de seu triunfo. Portanto, prepare seu coração para conhecer muito mais sobre Deus, suas obras, seus modos de agir e sua vontade para a sua vida. Porque ele prometeu em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, invoque ao Senhor, busque a presença de Deus, porque quando você fizer isso, você vai achar o Senhor, e Ele vai te ouvir, Ele vai, com certeza, estar moldando o teu coração, transformando, te dando conhecimento espiritual de sua palavra. Ele vai estar também, irmão, sabe o quê? O qual já até estudamos também aqui na casa do Senhor. Ele vai também te fortalecer nele, mas armaduras espirituais você vai estar revestido também. E se o cristão, se nós não nos revestirmos dessa armadura de Deus, se uma só faltar, como eu falei aqui, é lá que o inimigo ele vai atacar, onde está desprotegido. Mas se você, se nós, como sua igreja, buscarmos a Deus, nós iremos achar o Senhor,
e Ele nos dará, com certeza, a nossa vitória. Buscar como, irmão? Em oração, leitura da palavra, em comunhão com Deus, vindo aos cultos, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, e mais, estando também trabalhando na sua obra, porque Deus Ele irá te abençoar. Deus Ele se agrada da comunhão, porque o próprio Deus, através de Davi, Ele diz: o quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Deus Ele abençoa a sua igreja. Como a igreja primitiva, né? No passado também, que eles estavam unidos, tudo em comum, tudo em um só propósito, e Deus ia, o povo via aquela comunhão, e Deus, o próprio Senhor, Ele ia acrescentando aos salvos a sua igreja, e aumentando o número de irmãos salvos. E é assim que devemos fazer, buscar esse Deus, estar em comunhão com esse Deus. Se nós estivermos em comunhão com esse Deus, nós estaremos em comunhão com a igreja, nós estaremos em comunhão com os irmãos, nós estaremos em comunhão, irmãos, com todos. Nós iremos nos alegrar no Senhor, iremos anunciar Cristo Jesus como Salvador às pessoas. Amém? Que Deus assim, irmãos, aplique essa palavra em nossos corações, e que possamos verdadeiramente vivê-la em nossas vidas, não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não somente falar como eu estou falando, mas também preciso praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, nós meditamos nesta noite, Senhor, para nosso fortalecimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor Deus, nos dando cada vez mais força, Senhor Deus, espiritual, Senhor, para crescermos espiritualmente no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos por tudo isso. Amém. Amém. Obrigado. Pastor Júlio César está com a palavra.